como é que foi para você escrever o livro, né, da Madame Blavatsky? E para o Wagner, qual que seria a primeira indicação para quem quer adentrar os estudos do transmitido pela Blavatsky? Então, duas perguntas relacionadas ao mesmo tema. Eu sempre tive uma queda, né, para o lado da teosofia. Teosofia, como vocês sabem, é um movimento espiritualista, mas, sobretudo, um movimento esotérico, que começou a se formar na segunda metade do século XIX, né, 1860, 70, por aí, e foi mais ou menos se consolidando exatamente com essa figura fantástica dessa russa doida, Helena Blavatsky, que saiu da Rússia, não aguentou o casamento convencional que ela tinha e foi parar na França, na Inglaterra, e foi parar nos Estados Unidos e acabou se fixando na Índia, em Adyar, é isso, no sul da Índia. Então, eu sempre achei essa mulher muito interessante, e quando eu estava... Sim, eu recebi uma encomenda, isso em 1996, por aí, da Editora Globo do Rio de Janeiro, que queria traduzir uma coleção de fascículos chamado Enigma, uma coisa assim. E eu tinha que traduzir isso aí. E quando eu recebi os originais, não é, do fascículo que falava da teosofia e da Blavatsky, eu comecei a ler aquilo. O original era em inglês, porque era uma edição da Inglaterra, essa série de 40 fascículos. Eu comecei a ser tomado por um estado de indignação doido, assim, né? Quando porque eu achei que tudo aquilo era uma mentira. Porque o autor, ou autora, não me lembro mais, do texto do fascículo, denegria Blavatsky de uma forma muito desrespeitosa. Eu sabia que não era nada daquilo. E eu fui tomando por um acesso de fúria. Sabe o que eu fiz? Eu nem pensei, eu rasguei os originais. Chegaram em papel, que na época vinha papel, né? O computador ainda estava começando a chegar. Rasguei tudo, joguei no lixo, e aí eu me pus as mãos na cabeça. Falei, Luiz, você está realmente doido. E agora? Você tem que entregar amanhã à tarde, mandar de volta para o Rio de Janeiro, porque o fascículo saía no fim de semana, a tradução, e você não tem nem o texto em inglês mais. Como é que você vai fazer? Aí eu juro para vocês, eu ouvi, não era uma voz não, mas uma coisa falou dentro da minha cabeça. Ô, cara, escreve você mesmo o texto sobre a Blavatsky. Eu escrevi. Ainda inventei um pseudônimo, esse texto do fascículo. Não pus meu nome porque eu fiquei com medo, porque eu estava contratado para traduzir. Aí eu comecei a puxar da minha memória tudo que eu tinha lido, sabia, né, da Blavatsky, escrevi um texto. Bom, o fascículo foi publicado, ninguém reclamou, pelo contrário. Quando foi uns 15 dias depois, o Plínio Marcos, dramaturgo, me telefonou e disse assim: olha, eu gostei tanto do texto que você escreveu que você traduziu sobre a Blavatsky, porque eu vi tradutor Luiz Pellegrini, nós éramos amigos, e eu vou escrever uma peça sobre a Blavatsky por causa desse texto aí. Aí eu contei para ele, mas eu sou o autor do texto. Contei para ele a história, ele morreu de rir. Ei, você é do meu time, não sei o quê, papapá, vamos formar um time de futebol, que maravilha, não sei o quê, papapá. Bom, e o Plínio fez, tanto é que ele agradece no prefácio lá da edição do Madame Blavatsky dele, da peça, a mim, por isso aí. E logo depois,
quando você desencadeia o movimento, a gente sabe bem disso, né? No mundo que tem a ver aí com o espiritual, as coisas começam a acontecer sem que você perceba. Há uma concatenação de forças inexplicável, não é? Eu sei que depois de uns dias chega o Tomás Queiroz, que era dos grandes editores, e me disse: olha, eu vou fazer uma coleçãozinha de 4 volumes para fazer uma primeira tentativa sobre personagens importantes do mundo espiritual, que desencadearam movimentos e tudo. E eu queria que você fizesse o voluminho da Blavatsky, que é esse que eu escrevi. Uhum. E você aceita? Falei, mas me dá já, eu vou escrever agora esse treco aqui. Então, escrevi, foi publicado, esgotou, teve uma outra edição, acho que também está praticamente esgotado. Então, são essas aventuras que o mundo espiritual, quando a gente envereda, não é? Ele proporciona. Uhum. Então é isso aí. Muito Eu bom. teria muito para contar do processo do livro e tudo, mas não é o momento agora. Vai, qual a leitura que você primeiro recomenda para quem vai estudar? Porque a turma reclama, muitos dos comentários, inclusive, que é da dificuldade A doutrina secreta, da... ela é muito complexa para a pessoa de primeira vez entrar em contato. Eu sugeriria A Voz do Silêncio, essa tradução, e sugeriria também ler o material do Luiz, falando da Blavatsky. Eu estudei muita teosofia durante anos, quando eu era adolescente, e estava tendo as primeiras saídas do corpo, e na época não haviam muitos livros, na década de 70, sobre saídas do corpo. Então, é claro, eu pesquisava as obras espíritas, ocultistas, teosóficas, e aí, é claro, entrei naquele universo, Blavatsky, Coronel Wolcott, Sainet, depois Leadbeater, Annie Besant, Ginara Jadaz, Arthur Powell, toda aquela literatura teosófica, e eu mergulhava tentando compreender as saídas do corpo que eu tinha, mas ali não tinha muito de saída do corpo, mas tinha muito da estrutura dos veículos de manifestação, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, e isso me ajudou a entender a estrutura psíquica do campo sutil com o qual eu ia para fora do corpo. Então, eu estudei muita teosofia, e ao mesmo tempo ia somando com todas as outras áreas que eu ia aprofundando, e brotou em mim, cara, uma admiração natural pela Blavatsky. Eu sempre fui muito fã, e não somente dela no sentido espiritualista, mas ela como mulher, cara, raçuda, uma mulher à frente do tempo dela, não levava desaforo para casa, Luiz. Uma mulher, cara, que batalhava, ela falava o que ela pensava, sabe? E eu acho que ela estava muito à frente do tempo dela, e é claro, surgiram muitas incompreensões sobre ela, muitos ataques, gente denegrindo, mas o trabalho fala por si próprio. Alguém que lê a Doutrina Secreta, cara, não tem como você falar: "Caramba, isso é admirável", e outras obras da Blavatsky. Agora, posteriormente a ela, a Sociedade Teosófica e tal, aí já é o lado de uma instituição formatada de um jeito. A Blavatsky é a Blavatsky. A Sociedade Teosófica, ela foi caminhando por vias não somente da Blavatsky. A influência da Annie Besant, o Leadbeater, um monte de gente ali, criou uma série de polêmicas depois, o caso do Leadbeater, o caso do Krishnamurti, e eu aprofundei todo esse material também. Agora, o que sobressai? A figura da Blavatsky, para mim, ela é uma pessoa incrível que criou uma abertura enorme no Ocidente. Se a gente olhar a primeira metade do século XIX, na Europa principalmente, a Europa tinha saído da Idade Média, cara. Lá as fogueiras acabaram no século XVII, fogueira da Inquisição, por causa de caras como Newton, René Descartes, que trouxeram uma abordagem mais científica, e as fogueiras deixaram de ter o poder temporal impulsionando-as. Então, a Europa, século XVIII, XIX, caiu num materialismo, um positivismo, que era uma reação contra até o período obscuro da Idade Média. Então, na primeira metade do século XIX, você notava uma coisa totalmente enfronhada somente na parte material. Na segunda metade do século XIX, me parece até que arquitetado pelo plano espiritual,
alguns seres espirituais descerem e encaixaram para criar movimentos que abrissem isso. 1857, Allan Kardec, Livro dos Espíritos, na França. Blavatsky, Coronel Wolcott, Sociedade Teosófica, já na década de 1860, primeiro nos Estados Unidos, depois em Londres e depois em Ádia. Então você vê duas áreas, o espiritismo por um lado, a teosofia por outro lado, com parâmetros diferentes, mas qual é o pano de fundo de ambas? A noção da vida espiritual, imortalidade da consciência, e isso então abriu, né, frestas dentro do materialismo vigente que permitiria no século XX a abertura para temas espirituais que sem a teosofia e o espiritismo no século XIX, essas aberturas teriam demorado mais para acontecer. Então houve uma democratização do estudo espiritual que antes estava dentro de estruturas mais esotéricas, mais fechadas, e esse conhecimento ganhou público, já era a hora. Gostou desse corte? Se você gostou, então você pode apreciar também o episódio completo. O link está aqui na descrição. E se você quiser material extra, convido que você acesse o Clube Consciência. Link também aqui na descrição. Que as melhores energias cheguem até você.